Glória a Deus, bom dia a todos, que o Senhor nos abençoe nesta mensagem, que ela possa ser uma mensagem bem esclarecedora, dentro daquilo que nós queremos transmitir para todos vocês, para todos nós que ouvem esta palavra que vem da parte do Senhor. Evangelho de João, capítulo 15, do 1 ao 5, diz assim: Jesus Cristo falando: Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira verdadeira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu perguntar aqui uma coisa a vocês. Quem nasce primeiro? O cristão ou a igreja? Você já pensou sobre isso? Quem nasce primeiro? Então é sobre isso que eu quero falar hoje. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você. A palavra acabou de dizer, Cristo falou: Eu sou a videira verdadeira. Então, a videira, a igreja não é a videira. A videira é Cristo. Cristo falou: Eu sou a videira verdadeira e vocês os ramos. Entendeu? Então acontece o quê? Primeiro Cristo, depois os ramos, que são os cristãos, e depois a igreja. Essa é a ordem. Cristo é a videira. Nós que estamos ligados nele, Cristo, a videira, somos os ramos. Então, Cristo gera a videira, Cristo gera os ramos e Cristo gera a igreja, os cristãos. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Essa é a sequência das coisas. Entendeu? Então, não é a igreja que constitui o cristão. É Cristo que constitui o cristão e a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. E os três são um corpo, o corpo de Cristo. Então, assim, a videira, Cristo, constitui os ramos, os cristãos. Cristo, a videira, mais os ramos, os cristãos, constitui a igreja. Cristo, os cristãos e a igreja, o quê? Formam o quê? O Israel de Deus. Então, os cristãos amam e adoram o Deus de Israel, entendeu? Porque a igreja é o Israel de Deus, formado por todos aqueles que estão ligados na videira, que é Cristo. Os ramos que estão ligados na videira, que geram por Cristo a igreja. Então, só existe um Israel, o Israel universal de Deus. Todos os que compartilham a mesma fé, esperança e amor no Messias, a mesma fé do crente Abraão. Louvado seja o nome do Senhor. Os cristãos e a igreja nascem juntos. Porque na hora que nasce um cristão pela fé em Cristo, nasce a igreja. E a igreja só pode nascer quando nasce um cristão. Porque Cristo, que gera o cristão, é o mesmo que quando gera um cristão, está gerando a igreja.
É um corpo indivisível, é uma trindade, é um mistério. Mas muitos acham que o quê? Que a igreja que constitui os cristãos. Não. Cristo constitui os cristãos, que são os ramos, que estão ligados nele, e Cristo constitui a igreja, formada o quê? Por Cristo, os cristãos, e o corpo de Cristo, a igreja, todos os que compartilham essa mesma fé. Louvado seja o nome do Senhor. Me desculpe a redundância, mas é preciso que fique bem firme esta verdade. Olha aqui. Para concluir essa mensagem. Então não existe, é isso que eu queria dizer hoje nessa reflexão, não existe desigrejado. Existe aqueles que são cristãos e aqueles que não são cristãos, mas só Deus sabe quem é cristão, quem não é cristão, quem é salvo, quem não é salvo, quem é igreja, quem não é igreja, quem está ligado nele, quem não está ligado nele. Porque nós somos ligados nele como ramos, não é isso? Nós somos ligados à videira como ramos quando estamos nele, quando permanecemos nele e ele permanece em nós. E nós já estamos limpos pela palavra. Então nós já fomos o quê? Quando estamos ligados em Cristo, não é isso? Somos corpo de Cristo, somos os ramos, somos os cristãos. Já estamos lavados pela palavra. Quem nos justifica é o Senhor. Quem nos justifica é o Senhor que nos salvou, que nos comprou, que nos lavou com o seu sangue, com a sua palavra, que nos perdoou. Então não é o fato de eu estar dentro de quatro paredes que diz que eu sou cristão ou não. Compartilhar a mesma fé, esperança e amor no Messias é algo que eu posso fazer o dia todo dia, em qualquer lugar. Por quê? Porque eu sou cristão, eu estou ligado em Cristo. Eu sou corpo de Cristo. Entendeu? Todos os que compartilham essa mesma fé, esperança e amor estão ligados em Cristo, no Messias, que tem a mesma fé de Abraão, que é o pai da fé. Somos a Igreja Universal de Deus, somos o Israel de Deus. Me desculpe de novo a redundância. Então, quando Cristo constitui os ramos, automaticamente Cristo está constituindo a igreja. Cristo, os ramos, a igreja. E os três são um e os três se fundem num corpo só. Então não existe desengrejado, existe cristão e não cristão. Todo aquele que crê em Cristo é cristão, é corpo de Cristo, é a igreja. E Deus sabe quem são realmente os que realmente creem nele de verdade. Porque muitos dizem que são cristãos, mas só Deus sabe se são realmente ou não. E muitos que dizem que não são, podem ainda vir a ser. Não cabe a nós dizer quem é joio e quem é trigo. Deus é que sabe. A palavra é semeada. A palavra é semeada e todo dia são resgatadas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E que essa palavra possa ser semeada hoje no seu coração e você possa ser resgatado. E não viva debaixo desse termo pejorativo, desigrejado, que isso é um termo pejorativo que algum religioso inventou para te julgar, para te apontar, para te condenar. E ele não tem esse poder de te julgar, de te apontar e de te condenar. Só Cristo tem esse poder. E não é essa a vontade dele, porque ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Olha, no Evangelho, e para concluir essa mensagem, lá em Números 11, do 26 ao 30, não é isso? Tem uma passagem que é Eldade, Eldade significa aquele que Deus ama, e Meldade significa amor. Entendeu? Instrumento de medir. Então, Meldade e Eldade, vou ler aqui essa passagem para vocês. Números 11, do 26 ao 30. Diz assim. Números 11, do 26 ao 30. Para encerrar essa mensagem. É isso? Agora aqui também não vai nenhuma palavra contra a igreja, contra o fato de você congregar. Todo cristão naturalmente sente o desejo de compartilhar, de ter comunhão com outros cristãos. Não é isso? Isso é uma coisa natural de todo cristão.
mas não é o fato de você não estar numa instituição que diz que você é cristão ou não, ou que você é salvo ou não. A palavra foi muito clara aqui. Jesus falou: eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. A videira não é a igreja, a videira é Cristo. Todo aquele que está ligado em Cristo é igreja, é corpo de Cristo, é salvo. E como é que a gente fica ligado em Cristo? Pela fé na palavra. Reconhecendo a palavra como a verdade, Cristo como o Messias, o Senhor e Salvador, como está em Romanos 10, não é isso? E sendo selado com o Espírito Santo da promessa. Então, nós somos salvos pela fé. João 3,16 diz como? Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que todo aquele que congregar numa igreja será salvo. Não diz assim não. Deus amou o mundo inteiro de tal maneira que todo aquele e deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo o que crê em Jesus. É isso? Todo aquele que estiver ligado em Jesus pela fé. Pela fé verdadeira, entregar com a boca e com o coração, confessar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é corpo de Cristo, é salvo, é igreja. Isso não depende de uma geografia, de um tempo, de um momento. Depende de uma ação do Espírito Santo, que nos faz uma nova criatura, que nos faz nascer de novo, e que nos faz viver em novidade de vida. E isso automaticamente nos incentiva a compartilhar e termos comunhão. Mas não obrigatoriamente, porque vivemos sob a graça e não sob a lei. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Números 11, do 26 ao 30, diz assim: porém, no arraial ficaram 2 homens, um se chamava Eldade e o outro Medade. Repousou sobre eles o Espírito, porquanto estavam entre os inscritos, ainda que não saíram à tenda, e profetizavam no arraial. Então correu um moço e o anunciou a Moisés e disse: Eldade e Medade profetizam no arraial. Josué, filho de Num, servidor de Moisés, um dos seus escolhidos, respondeu e disse: Moisés, meu senhor, proíbe-lhe. Porém Moisés lhe disse: tens tu ciúmes por mim? Tomara todo Israel do Senhor fosse profeta, que o Senhor lhes desse o seu espírito. Depois Moisés se recolheu ao arraial, ele e os anciãos de Israel. Olha aí. Muitos têm inveja. Muitos te chamam de desengrejado, porque queriam, não é isso? Queriam ter a mesma liberdade que você tem, a coragem que você tem para viver livre, porque aonde habita o Espírito Santo de Deus, aí habita a liberdade. Muitos queriam ter essa mesma fé, esperança e amor que você tem, mesmo não estando dentro de 4 paredes, porque muitos são crentes quando estão dentro da igreja, mas quando botam o pé no mundo, estão escandalizando. E eu repito aqui, essa mensagem não é para pregar contra a igreja, pregar contra o congregar, não. Tudo de Deus é bom. Eu quero que você seja cristão, seja de Cristo, seja igreja, congregue, tenha comunhão com outros irmãos. Quero que você faça tudo isso. Mas isso não nos dá o direito de julgar quem não está fazendo e dizer que não é salvo, que é joio, que é desengrejado. Não faça isso. Você não tem esse poder. Você não tem essa lei. Não cabe a você esse direito de julgar, de ser juiz. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você tem que orar para que você, não é isso? Se firme cada vez mais na fé e possa amar e possa perdoar e querer o bem para todos, porque um dia você estava perdido e foi resgatado. Que os outros também que você pensa que está perdido, ou que acha que está perdido, ou que realmente está perdido, com a sua oração possa ser resgatado, com a sua evangelização, com a sua obra missionária. Amém? Deus abençoe, fique na paz. Tomara que eu possa ter sido esclarecedor de alguma forma e possa ter trazido paz a você, não é isso? Que nesse momento não está congregando, não é isso? Não está dentro de uma instituição religiosa, mas que é cristão, porque crê firmemente em Jesus Cristo, no Messias, e vive essa mesma fé, esperança e amor do crente Abraão. Louvado seja o nome do Senhor.